naquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Feche seus olhos, fale com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, aqui estamos na tua presença gloriosa. Como é bom, meu Deus, estar nesse lugar. Como eu amo, meu Pai, estar na sua casa, meu Deus. Davi disse que era melhor um dia, Senhor, na casa do Senhor do que 1000 anos fora dela, meu Pai. Ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no templo. Meu Deus, nós estamos aqui também para aprender. Fala conosco, meu Deus, por intermédio da tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus, que não haja comichão nos nossos ouvidos, que não haja dureza no nosso coração, mas que haja sensibilidade agora nos nossos ouvidos, temor no nosso coração, para ouvirmos e recebermos a tua palavra e sairmos daqui edificado e com fé no nosso coração, no nome de Jesus. Pode tomar teu assento. Nós vamos seguir aqui a partir do versículo 29. A partir do versículo 29. 19. O título diz: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Versículo 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então, olha só, Jesus já havia ressuscitado aqui. Então Jesus já tinha sido crucificado, passou lá os 3 dias, então ele ressuscita, né? E aí Maria vai lá procurar o corpo de Jesus. Jesus se apresenta para ela, né? E fala para ela avisar os discípulos que ele havia ressuscitado, como ele havia já dito. Ele já tinha falado para os discípulos: convém que o Filho do Homem padeça, que ele morra, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Então Jesus falava isso. Jesus falou isso para Pedro. Lembra quando Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás? Falou para Pedro, ele avisou: olha, eu vou padecer, eu vou ser levado para Jerusalém, e lá eu vou ser crucificado. E aí Pedro, né? Não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor, não. Você é uma pessoa tão boa, né? O Senhor faz tanto milagre, curou até a minha sogra. Você é uma pessoa tão boa, não vai padecer isso, não. Aí Jesus repreendeu ele, né? Por quê? Porque era o que estava escrito, eram as escrituras, tinha que acontecer, né? Então Pedro, por não estar ligado naquela hora, naquele momento, tentou desviar o foco, mas Jesus falou, né? Jesus repreendeu ele, né? Repreendeu, chamou a atenção, e nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo. Pois bem, então Jesus manda Maria avisar os discípulos estão acuados, com medo, trancados numa casa, né? Ali com medo dos judeus, porque falou: bom, se fizeram isso com o nosso mestre, vão fazer com a gente, né? Pedro fugiu também, ficou com medo. Está todo mundo acuado, com medo da situação, porque souberam do que Jesus havia padecido, embora eles não tivessem visto, acompanhado, né? Todo mundo sumiu. Na hora todo mundo falou, né? Porque às vezes as pessoas querem colocar tudo na conta de Pedro, né? Que Pedro falou: não, eu vou morrer com o Senhor, eu vou até o final. E aí depois Pedro negou, mas todos falaram a mesma coisa. Pode ler o texto lá que você vai ver que o texto diz assim: e todos disseram a mesma coisa. E depois, todo mundo correu, todo mundo sumiu, né? E aí a Bíblia diz aqui que enquanto eles estão reunidos, acuados, com as portas fechadas, com medo dos judeus, daqui a pouco Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Irmãos, enquanto as pessoas estão acuadas, com medo dessa situação, enquanto os judeus, os discípulos estavam com medo dos judeus, porque eles viram: não, certamente se esse povo pegar a gente, vai matar a gente também.
Então eles se esconderam, né? E hoje, trazendo para os nossos dias, quanta gente também não está trancada aí, hein? Dentro de casa. As pessoas se trancaram com medo de morrer, com medo, né? Aqui não está com medo da sociedade, está com medo do quê? Do vírus. Não vou sair não, fecha a porta aí, fecha a janela, fecha a cortina, para o vírus não entrar aqui em casa. Pessoas com medo. E tem como parar um vírus, irmão? Se Deus não guardar, a Bíblia diz assim, o salmista: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Quem guarda a nossa vida é Deus. Então os discípulos estão lá acuados com medo, mas quem estava guardando a vida deles, porque havia um propósito, porque havia algo para Jesus fazer na vida deles, era o próprio Deus que estava guardando a vida deles. Porque alguém podia ver um deles lá e falar: está ali, entrava lá e pronto, acabava. Mas havia um propósito ainda na vida daqueles homens. E aí eu quero dizer para os que estão aqui, para aqueles irmãos que estão em casa, né? O Senhor colocou essa palavra no meu coração: tira esse medo de dentro de você, irmão. Jesus, né? Por que os discípulos estão vivendo isso aqui? Eles estão vivendo esse medo, e nós vamos ver que a segurança dos discípulos era quem? Era Jesus. Porque quantas situações de morte que eles não passaram, que quiseram matar Jesus, e eles estavam juntos, ia morrer todo mundo. Mas o que levava confiança para eles, lembra nas duas cenas do barco na tempestade? Quando Jesus estava com eles, era o quê? A segurança. Não é bom você ter alguém que você sabe que, né, você pode contar? Isso traz segurança. Então, por que eles estão acuados agora aqui com medo? Porque Jesus não estava. Jesus morreu, e agora o que vai ser da gente? Em quem a gente vai se apoiar? Em quem a gente vai confiar? Eles se esqueceram do que Jesus havia dito. E às vezes, irmão, a gente se esquece na hora das dificuldades, na hora da pandemia. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu vou me trancar aqui? Não, irmão, eu vou continuar confiando na palavra de Deus, num Deus que tem o controle na mão. Deus sim tem o controle de vírus, de verme, seja quem for, do que for, Ele tem o controle nas mãos. A minha vida está nas mãos dEle, e nele eu posso descansar. Não adianta querer ficar trancado em casa lá, achando que está seguro, porque não está. Quanta gente se trancou dentro de casa e pegou, e ficou ruim, e gente que estava trancado morreu. Porque não é a janela que protege, porque não é a cortina, porque não é a porta. Se Deus não guardar a nossa vida, não tem quem nos guarde. Aí Jesus se apresenta no meio dos discípulos. A primeira coisa que ele vai dizer é paz. O que eles precisavam era de paz. O medo tinha tomado conta. Irmão, as pessoas precisam olhar para nós. Eu não consigo entender uma pessoa que diz que tem. E aí eu vou chegar na questão de ser cheio do Espírito Santo. Por que eles estão apavorados aqui, e depois de Atos 2, eles não vão ter mais medo da morte? Sabe por quê? Porque eles estavam revestidos de poder. Enquanto não tinha poder na vida deles, estava na carne, estava o quê? Com medo, estavam trancados, estavam acuados. Mas depois que receberam o Espírito Santo, falou: pode matar, essa carne velha aqui vai perecer mesmo. Mas tem uma coisa: nosso espírito, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós vamos viver com Ele eternamente na presença dEle. Aleluia. Então na carne o medo toma conta. Na carne natural a gente vai se acuar. Mas como igreja nós não podemos. Somos discípulos de Deus, somos discípulos de Jesus. Jesus chegou e falou: peraí, a primeira coisa que esses homens precisam aqui é de paz. Estava todo mundo com medo, apavorado, trancados. Paz seja convosco. Olha só o que aconteceu no ambiente. O ambiente que estava tomado pelo medo, um ambiente que estava tomado pelo pavor. Eles estavam com as portas trancadas, amedrontados. Mas quando Jesus chega, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele nos ama, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor lança fora todo o medo. O amor que vem de Deus, que está dentro de nós, lança fora todo o pavor, todo o medo. Aí Jesus falou: paz seja convosco, tenha paz, receba a paz. Versículo 20, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado.
de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. De sorte, a segunda parte do versículo 20, olha só. De sorte que os discípulos se alegraram. Então, cadê o medo? A presença de Jesus mudou o ambiente de medo. Aonde estava tomado pelo pavor, pelo pânico, Jesus chegou e simplesmente por uma palavra lançada de paz, eles receberam aquela paz na hora, missionário. E aí o medo foi embora, e agora veio a alegria, aleluia. Que esse medo nessa noite saia da sua vida. Você que está em casa, apavorado, que se trancou aí e está padecendo, está aí perecendo com esse medo no coração da morte. Você só tem que ter medo da morte se você não tiver vida em Cristo, porque se você tiver vida em Cristo, a morte não tem mais morte eterna para você. A carne pode morrer, mas nós viveremos eternamente, o nosso espírito na presença de Deus. Então eu tenho que ter medo da morte se eu não tiver Cristo, mas se eu tiver Cristo, eu posso ficar tranquilo. Paulo vai dizer: onde está a morte? O seu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória da cruz. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada. Quem tem a chave da morte e do inferno nas mãos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eles recebem essa paz e o medo vai embora e entra a alegria. E quando eles veem Jesus mostrou e falou: sou eu aqui, ó. Aqui, pode tocar aqui que sou eu, o mestre de vocês. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Você vê um ponto de exclamação aqui? Jesus exclamou a paz entre eles. Paz seja convosco, irmão. Paz seja com você que está aqui nessa noite. Paz seja com você que está em casa. Em nome de Jesus, não deixe o medo, o pavor tomar conta do seu coração, não. Nós temos um Jesus, esse mesmo Jesus que se apresentou aqui para os discípulos. Ele foi aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Com problema, sem problema, com pandemia, sem pandemia, com doença, sem doença, com dinheiro, sem dinheiro. Em todo momento, se você estiver com Deus, o Espírito Santo vai estar com você todos os dias, até a consumação do século. Promessa dele. E ele já enviou esse Espírito, ele habita entre nós. Então Jesus fala mais uma vez: paz seja convosco. Assim, olha só o que ele vai dizer, Jesus: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí eu fiquei pensando, Jesus falando isso aqui: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como é que o Pai enviou Jesus? Não foi de uma maneira sobrenatural? Maria ficou gestante pelo Espírito Santo, sim ou não? Ela concebeu do Espírito. Quando o anjo chega para ela, o anjo Gabriel diz: Maria, você foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Aí diz: não, mas não pode, eu nem casei ainda, não pode, eu estou noiva só. Fica tranquila, Maria, é obra do Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando nessa ação, de como Jesus fala aos discípulos: assim como o Pai me enviou, e enviou como? Por uma obra divina, por uma obra poderosa. Jesus nasceu, ele nasceu, foi do Espírito, e porque ele nasceu do Espírito, havia um propósito, e esse propósito ele se cumpriu na vida de Jesus, e ele foi vencedor naquele propósito que o Espírito havia concedido, que o Espírito, Deus havia dado pelo Espírito, para que Jesus viesse. Aí Jesus vai dizer: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. E como é que Jesus vai enviar os discípulos depois?
Só depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Porque o Evangelho só chegou aqui para a gente porque homens foram cheios do Espírito Santo e não temeram mais a sua vida e não temeram mais a morte. Esses mesmos homens que estão acuados com medo aqui, agora todo mundo aqui apavorado, depois que receberam a presença do Espírito Santo, depois que receberam o batismo no Espírito Santo, já não tinha mais o medo, já não tinha mais o pavor, eles não queriam mais saber, se pegasse ia matar, eles morriam, mas tinha uma coisa, a palavra estava na boca deles, eles estavam pregando o Evangelho de Jesus, estavam falando do amor de Deus, e esse Evangelho chegou através desses discípulos, chegou até nós, porque eles foram cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo cooperava com eles em cada missão. O Espírito Santo estava junto. Então Jesus falou assim: eu vou enviar vocês. Irmão, para ser enviado por Deus, para pregar o Evangelho, tem que estar cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não ganha ninguém para Jesus. Porque não é o pastor Israel, não é o pastor Isaías, não é o pastor Maciel, que não é missionário, não é o obreiro que está aqui que convence o homem do seu pecado. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Quem convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Agora tem uma coisa: se ele estiver agindo na minha vida, se ele age na vida do pastor Maciel, se ele age na vida do pastor Isaías, se ele age na vida dos obreiros, nós pregamos o Evangelho e as pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus, não por nós, mas porque o Espírito Santo age em nós e através de nós. Diga glória a Deus. Pela ação do Espírito Santo, assim como Jesus veio numa ação do Espírito Santo, nós também temos que ser levados pela ação do Espírito Santo. Aí nós temos que nascer do Espírito. Tem que nascer, não adianta, irmão, só na carne não resolve. Jesus disse isso para Nicodemos: ah, Senhor, o Senhor é mestre de Israel. Foi elogiar Jesus. Jesus olhou para ele e falou: você precisa nascer de novo, rapaz. Mestre em Israel, não entendeu nada. Mas como assim? Porque o carnal não entende as coisas do Espírito. Então até para você ouvir a palavra aqui, e não ficar boiando aí, o que o pastor está falando? Você tem que estar no Espírito, irmão. Porque a pessoa que ouve a palavra na carne, o ouvido dela está na carne, é natural. Ela, não entendi nada, o pastor falou lá, e sai daqui, a pessoa sai do mesmo jeitinho que ela entrou, não mudou nada. Mas quando ela entra no Espírito e os ouvidos dela estão atentas à voz do Espírito Santo, ela consegue compreender as coisas do Espírito que são discernidas espiritualmente. Aleluia! Aí Nicodemos era carnal, era aquele teólogo, era aquele conhecedor da lei, né? O Senhor é mestre, o Senhor fala uns negócios bonitos aí e tal. Jesus falou: que nada, rapaz, o negócio é com você, você precisa nascer de novo. Mas como que, velho, vou nascer de novo? Aí Jesus olhou e falou: rapaz, se eu falo para você das coisas naturais, você não está entendendo nada. Se eu te falar das coisas do Espírito, tu vai ficar doidinho, aleluia. Porque, irmão, se só um pouquinho aqui, só algumas horas, alguns minutos que a gente está aqui e recebe a presença de Deus, muito mais Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Isso é só um pouquinho, irmão, isso é quase nada do que Deus tem para fazer em nós, através de nós nesse lugar. É nada. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus tem muito mais a nos revelar nesses últimos dias, nesse tempo. Mas nós precisamos nos posicionar. Sabe? Estou vendo gente, irmão, obreiros de um pânico, desesperado. Está que nem os discípulos aqui, desesperado, trancado. Não pode sair não, vou para a igreja não. Ô irmão, é discípulo de Jesus ou não é? Está cheio do Espírito ou não está? Porque se estiver na carne vai morrer mesmo, está com medo. Está com medo. E aí, vamos para o texto, vai. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, por uma obra de vida, divina, poderosa. Versículo 22, e havendo dito isso, olha só o que Jesus vai fazer, hein? E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse o que, irmãos? Recebei o Espírito Santo.
Jesus primeiro foi lá e falou: deixa eu fazer uma obra completa aqui. Primeiro eu vou tirar o medo, primeiro eu tiro o pânico, primeiro eu estabeleço a paz. Depois que eu estabeleço a paz, eu trago a alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Espírito Santo. É essa alegria, irmão. Não é a alegria da carne, não. A alegria da carne é passageira, mas a alegria do Espírito é aquela alegria que Paulo e Silas, depois de ter tomado uma surra, porque pregou para uma menina, expulsou o demônio, e a menina ficou lá curada, foram presos, tomaram uma surra, irmão, de chicote romano, uma surra, sabe, que deixou eles dilacerados, o corpo dilacerado, mas eles estavam na cadeia. A Bíblia diz que um cantava e o outro orava, um orava e o outro cantava, e de repente, cheios do Espírito Santo, eles cantam e ora e canta. Daqui a pouco a Bíblia diz que vem um terremoto. Aconteceu um terremoto, o anjo desceu, as cadeias caíram por terra, as portas foram abertas e todos que estavam lá foram soltos. Eles viram o que Deus fez naquele dia, felizes por pregar o Evangelho, felizes, cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer no livro de Atos capítulo 23, agora eu vou para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer lá, a não ser o que o Espírito me revela, que de cidade em cidade, o que me virá são prisões e tribulações, mas eu estou indo. O homem sabia que ia até ser prisão, ele sabia que ia ter tribulação, ele sabia que ia até ter açoites, que ele poderia morrer, mas eu estou indo para Jerusalém. Ah, não vai não, eu vou para Jerusalém, independente, o Espírito já me revelou o que vai acontecer, é prisão e tribulação, mas eu vou para Jerusalém, e ia feliz, pregando o Evangelho de Cristo, e isso só por uma ação divina, e isso só pela ação do Espírito Santo, que movia o coração desses homens. Na carne ninguém vai, irmão. Você vai na carne para um lugar sabendo que você vai morrer? Vai nada. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, vai morrer, então vai matar, mas que eu vou, aleluia. Eu vou continuar falando desse Jesus, eu vou continuar pregando essa palavra. Depois de tudo isso estabelecido aqui, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo ninguém prega, sem o Espírito Santo ninguém canta nada, sem o Espírito Santo ninguém faz nada. Agora com o Espírito Santo, o Evangelho é Evangelho de poder, é o que nós precisamos nesses dias, como igreja, é pregar um Evangelho de poder, falar de um Evangelho de poder, e para pregar com poder tem que estar cheio dele. A gente só dá aquilo que a gente tem, irmão. Se você tiver o Espírito Santo agindo em você, é o que você vai transmitir. Era o que Paulo fazia nos lugares. Chegou na cidade de Corinto, se eu não me engano. Vocês já receberam o Espírito Santo? Aí o povo disse assim: Espírito Santo? Gente, nem ouviu falar de Espírito Santo, ele nem sabe que existe. E vocês são batizados no quê? Batizados no batismo do João ou Batista, né? Batismo das águas. Ah, é? Então peraí. Fez uma oração lá com os homens, falou: eu vou falar para vocês aqui. Levantou as mãos, colocou a mão sobre ele e falou: recebeu o Espírito Santo. Os homens foram batizados na hora e receberam a presença do Espírito Santo. É assim que funciona, irmão. Então, para que a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, o Evangelho fosse pregado para chegar até a gente, precisou da ação do Espírito Santo na vida daqueles homens. A gente só vai conseguir mudar lugares, a gente só vai conseguir expandir esse Evangelho com poder e autoridade se o Espírito Santo estiver sobre nós, se Ele agir na nossa vida. Aí, no versículo 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, Tomé não recebeu naquela hora, né? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos,
e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então Jesus está falando, os discípulos estão falando, olha rapaz, Jesus veio aqui. Imagina, irmão, que só a forma deles falarem, o entusiasmo agora que eles estão, já provava que Jesus estava lá, que Jesus tinha ido lá. Mas Tomé está o quê? Está na carne. Então Tomé na carne, para, eu sei o que aconteceu, a forma que ele morreu. Na carne, quem vai acreditar numa coisa dessa, hein? Um homem que morreu do jeito que Jesus morreu, agora está aqui, e ainda mostrou que a mão furada, mostrou o lado. Não acredito nisso não, porque na carne, irmão, não vai crer mesmo. Na carne não tem como acreditar, pastor, não dá para acreditar, é inacreditável. E os discípulos estão lá, com o coração cheio, porque receberam a paz, receberam a alegria, receberam Jesus. Vamos seguir aqui para eu terminar, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Tenha paz hoje no teu coração. Depois disse a Tomé, aí Jesus foi direto nele, direto no Tomé, e falou assim para ele, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Imagine o susto que Tomé tomou, porque Jesus não estava lá na hora que ele falou, mas Jesus já mostrou logo o quê? Já foi logo no ponto da incredulidade. Eu só creio se eu ver a mão, se eu ver o lado. Então Jesus falou, você, aqui ó, dá uma olhadinha aqui. Foi logo no ponto crucial, e mostrou para ele as mãos, e disse, chega a tua mão e põe no meu lado. Jesus falou, está aqui, eu vou te mostrar. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Seja crente. O que a gente precisa ser mais é crente, irmão. A gente precisa crer mais. O que nós precisamos ser mais nesses últimos dias é sermos crente de verdade, é sermos crente em Cristo Jesus, é acreditar mais, é sair da carne, porque na carne não dá para acreditar nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus. Mas se a gente for crente, aí as coisas mudam. Tem que ser crente para acreditar nisso aqui. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu, exclamou, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque viste, Tomé, crestes? Não, Jesus disse-lhes, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram, mas já creram. Eu não vi Jesus fisicamente, mas eu creio que o Espírito dele está sobre a minha vida. Eu não vi Jesus, eu não sei fisicamente, eu não vi as obras dele, o que ele fez lá, fisicamente, naturalmente, mas tem uma coisa, eu creio nele, irmão. Como eu creio no seu Espírito, de toda a minha alma, como eu creio em Jesus. Eu creio sim, nessa verdade, na sua palavra. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. É aqui. Jesus fez muitos outros sinais que, se fosse escrever no livro, não ia dar conta, irmão. Muitos outros. Mas ele falou, vou deixar esses aqui para que vocês creiam. Eu vim aqui para que vocês creiam. Eu vim mostrar para que vocês acreditem. Aleluia. E porque eles creram, eles pregaram sem ter medo, com o Espírito Santo cooperando com eles. E nós precisamos tomar esse posicionamento. Nós precisamos nos levantar também e mostrar que nós cremos também nesse Deus, nesse Jesus e nessa ação do Espírito Santo. Coloque-se em pé. Aleluia.